Olá, turma. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Economia Monetária e Financeira. Hoje nós falaremos aí sobre a operacionalidade da política monetária, a aula aí na nossa parte 1. A gente vai utilizar o capítulo 12, né, do livro do Cardinho de Carvalho, Economia Monetária e Financeira. Ok? Bom, antes de começar essa parte, vou fazer uma breve introdução aqui para vocês, vamos dizer assim, né, se localizarem aí no que a gente vai estudar a partir de agora, né? Então a gente vai ver aí nos próximos capítulos, né, nesse capítulo 12, depois o capítulo 13 e 14 aí do Cardinho de Carvalho, como a política monetária ela é executada, não é isso? Então de que forma a política monetária é executada, né? A gente viu nos capítulos anteriores que a gente usou, né, os dois primeiros capítulos 1 e 2 do livro do Modenese, né, Regimes Monetários, e utilizamos o capítulo 11 do livro do Cardinho de Carvalho, esse que a gente vai utilizar agora, os capítulos 12, 13 e 14. Então, em termos de regimes monetários, né, a gente viu as possíveis regras que o Banco Central e o governo, né, podem escolher, têm à disposição para poder orientar, né, isso, a implementação da política monetária. Okay? Então, a gente deu um primeiro passo para a gente saber, então, quais são as regras que podem ser escolhidas, e aí a partir da escolha de alguma dessas regras, não é isso? O Banco Central vai então passar agora um segundo passo. Então, como implementar e executar a política monetária. Então, o primeiro passo é escolher a regra. A gente viu que pode ser em países com banco central dependente ou autônomo, é o governo que escolhe essa regra, ok? Em países com banco central independente, é o Banco Central que escolhe essa regra. Passada essa fase de escolha, qual regra será seguida, a gente tem que colocar em execução a política monetária. E é isso que a gente vai passar a fazer e a mostrar para vocês como isso é feito. E basicamente é isso que é mostrado no capítulo 12 agora, ok? E aí vai se mostrar como. Então, a partir de agora, o Banco Central vai escolher, né, o instrumento que ele vai utilizar, ok? Então, escolhida a regra, né, de política monetária, regimes de metas cambiais, regime de metas monetárias ou regime de metas de inflação, ok? Pode ser o governo ou o Banco Central que escolhe. A gente tem que, o segundo passo é escolher o melhor instrumento, ok? Qual é o melhor instrumento para colocar em execução e qual é o melhor instrumento de acordo com a regra escolhida, né? Tem isso também. Então, essa escolha do instrumento, ela é tão importante quanto a escolha da regra. Porque a escolha do instrumento, ela tem que estar adequada à regra que foi escolhida. E esse instrumento, ele também pode ser escolhido pelo governo, ali, quando bancos centrais são dependentes. Aí vão ser escolhidos pelo governo, pelo Ministério da Economia. Mas geralmente, né, os países têm banco central no mínimo, hoje em dia, né, no mínimo autônomos, se não independentes. Então, o instrumento é escolhido, em geral, pelo Banco Central, ok? Mas aí tem um primeiro passo dessa questão de ser autônomo, né? Então, o Brasil, por exemplo, tem um Banco Central autônomo, então a gente está aí no meio do caminho, a gente não tem nem um Banco Central dependente nem independente.
Se fosse dependente, o Ministério da Economia escolhia as regras e os instrumentos. Então a chance da regra, dos instrumentos estar em desacordo com a regra, seria bem pequena. Assim como ocorreria com o Banco Central independente, onde a chance do instrumento estar em desacordo com a regra também seria bem pequena. Mas no caso de bancos centrais autônomos, que é o caso brasileiro, a chance aumenta, né, do instrumento estar em desacordo com a regra adotada, né. No Brasil, tá, desde que foi implementado o regime de metas de inflação, a gente vai mostrar também que o instrumento está de acordo com a regra, tá? Então, no Brasil, em geral, Banco Central e Ministério da Economia, né, e até um tempo atrás o Ministério da Fazenda, sempre se entenderam com relação a isso. Mas a questão, todas as críticas que se levantam, além daquela que eu deixei na última aula, que o regime de metas de inflação por si só já está superado e precisa ser renovado, ok? A gente tem um problema que o instrumento utilizado pelo Banco Central leva a uma fragilidade do governo. Então, o instrumento que a gente vai ver é o open market, a venda de títulos públicos no mercado monetário para os bancos, né, os principais bancos, e o que leva em momentos de crise é uma elevação da dívida do governo, e essa elevação da dívida dificultaria ao Banco Central em estar manejando aí a taxa básica de juros. A gente vai passo a passo falando sobre isso, tá? Então tem algumas outras críticas sobre o regime de meta de inflação. Então a questão toda, aí eu já tinha falado um pouco sobre isso na última aula. Também ali a gente teve uma experiência rica durante o governo Dilma de uma tentativa de flexibilização dessa implementação do regime de meta de inflação que a gente vai ver aqui hoje. E aí, conforme eu for apresentando para vocês, eu vou comentando o que tentou se fazer, tá? E não deu muito certo, né? Então, o que reforça a necessidade de gestar aí e olhar lá para fora para ver os novos regimes monetários, né? Ok? Mas é isso que a gente vai ver então, como é implementada a política monetária, né? Como ela afeta o mercado monetário. Ao afetar o mercado monetário, ela vai afetar o mercado bancário, tá? Então o mercado monetário aqui, sempre lembrando, reforçando isso, a relação dos bancos, das suas reservas com o Banco Central, tá? Como isso afeta o mercado bancário, que aqui que eu estou falando é a relação dos bancos com seus clientes, os correntistas, ok? E o efeito disso tudo, ao final, no setor real da economia. Não só no setor real, mas podemos botar aqui também a inflação, né? Que aí se divide aqui em duas partes. Então, vou botar aqui, né, os efeitos sobre o setor real e a inflação, tá? Para ficar mais exato aqui, então é isso, tá? Então no final o que se quer é ver os efeitos sobre o setor real e a inflação, tá? Obviamente isso vai depender de cada regime, a gente já viu que tem de cada regime, de cada influência de corrente econômica. Então, por exemplo, se o presidente do Banco Central e o ministro da Economia forem de influências mais ortodoxas, eles não vão se preocupar com influência sobre o setor real, tá? Isso fica uma visão, a cargo de uma visão mais liberal, e a preocupação deles vai ser exclusivamente com um efeito sobre a inflação, e é o que acontece atualmente, tá? Mas se o ministro da Economia
e o presidente do Banco Central for de influência mais keynesiana, então a influência sobre o setor real, que aqui que eu estou falando setor real seria investimento, né? E aí geração de emprego, diminuição da taxa de desemprego, crescimento econômico. Então seria uma coisa muito mais presente, né? Então essa foi uma das coisas, por exemplo, foi uma das tentativas de implementação de flexibilização do regime de metas de inflação durante o governo Dilma Rousseff, aonde você tentou seguir uma regra mais à la Federal Reserve lá dos Estados Unidos, onde de fato lá o Federal Reserve, o Banco Central americano, eles se preocupam com as duas coisas, tá? Eles não se preocupam só com a inflação, né? Já que a gente está nessa época aí, né, enfim, tá na moda aí, tá na moda você pensar que tudo que vem dos Estados Unidos e que a influência americana é muito boa, então vamos lá, falar dos Estados Unidos, né? Então, de fato, nisso eles nunca adotaram um regime de meta de inflação estrito lá, ok? Lá, de fato, eles exploram a curva de Phillips, né? E o engraçado é que lá, essa teoria novoclássica, ela nunca foi endeusada como foi no Brasil, tá? Enfim, o que vigora lá, pelo menos é a minha leitura, né, dos artigos que eu vejo, que eu procuro ler, que vem de lá, né, isso, dos autores americanos, é que lá impera o novo keynesianismo, e eles exploram a curva de Phillips, tá? Então, assim, a teoria novoclássica, ela é muito idealista, né, é uma visão muito idealista, e a teoria novo keynesiana, ela é mais realista, né? Então, nesse sentido aí dessa influência mais filosófica, vamos dizer assim. Então, lá eles exploram, então tentam calibrar ali uma curva de Phillips e ver qual é a melhor relação entre inflação e desemprego a ser seguida e aí eles procurariam ali, eu já vou mostrar para vocês como isso acontece, mas com o instrumento da política econômica, eles procurariam ver a melhor relação, né? Então, por exemplo, se for a taxa de juros, o instrumento, eu vou falar sobre isso, a taxa de juros também não é bem um instrumento, mas se fosse a taxa básica de juros de curto prazo, eles procurariam a melhor relação, né? Aquela taxa de juros que dá a melhor relação entre inflação e desemprego. E não como é feito no Brasil e outros países do mundo que adotaram metas de inflação, que buscam a taxa de juros que melhor coloca a inflação dentro da meta, ok? Se for preciso uma taxa de juros altíssima para colocar a inflação dentro da meta, paciência, o desemprego vai aumentar. É isso, esse é o raciocínio do regime de meta de inflação. E talvez por isso ele tenha caducado, né? Porque, enfim, os países não cresceram, né? O crescimento econômico, apesar de nesse período que ele foi aplicado aqui no Brasil de forma estrita, ali, né, de 2003 até a crise do subprime, a partir da crise do subprime começou ali a flexibilização, que na verdade começa no final do governo Lula, e aí vai até o governo Dilma. Já é metas de inflação flexibilizadas, e aí a retomada agora com Michel Temer e aí o Bolsonaro, de um regime de meta de inflação estrito de novo. E já está comprovado que esse regime ele controla a inflação, em termos de inflação. Não há discussão, ele foi um regime que obteve mais sucesso em termos de controle da inflação em relação aos outros, mas o crescimento econômico foi assim, eu não diria gritante, tá? Não é nada gritante, mas foi um pouco mais baixo
quando comparado aos demais regimes, tá? E, enfim, então essa é a questão. Então a gente vai ver também nos próximos capítulos 13 e 14. No 13 a gente vai ver a relação entre a taxa de juros de curto e longo prazo e os efeitos sobre o setor real da economia. E no 14 a gente vai ver a relação da taxa de juros com a demanda agregada da inflação, que é chamado na literatura aí como os mecanismos, né? Mecanismo, até esqueci de botar aqui, mecanismos de transmissão da política monetária, ok? Enfim, é isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então vamos lá, vamos partir lá para implementação e aí quais as etapas que têm que ser seguidas aqui. Então, inicialmente, quais as etapas que têm que ser seguidas aí e do Banco Central. Então, além de eu ter falado com vocês que primeiro ele escolhe, primeiro eu vou botar aqui assim, primeiro ele escolhe o regime, né? Então, primeiro escolhe o regime, né? Escolhe o regime, depois você escolhe o instrumento. Vou tirar isso aqui para ficar o instrumento de política monetária. Tá, gente? Eu vou botar aqui entre aspas cambial, porque se for o regime de metas cambiais, então vai ser o instrumento de política cambial, tá? E, enfim, e pode também ser fiscal, mas enfim, vou deixar aqui monetária e cambial, porque se for regime de metas cambiais, aí o instrumento vai ser cambial e não monetário, né? Bom, aí depois disso, foi isso que eu comecei falando, aí a gente vem para isso aqui. Então, escolhido o instrumento, esse instrumento de política monetária, ele vai afetar o que a gente chama de algumas variáveis operacionais. Então, na verdade, a gente vai ver que a gente tem basicamente 3 instrumentos de política monetária: o open market, o redesconto e os compulsórios, tá? Aí a gente vai ver que, na verdade, o nível de reservas, a taxa básica de juros, a taxa de câmbio, isso tudo é variável operacional. Então, às vezes, na literatura, a gente tem um vício, né? Até na aula passada eu chamei a taxa básica de juros Selic de variável, de instrumento de política monetária, mas, na verdade, a taxa básica de juros Selic, ela, corretamente, mais correto se dizer, é que ela é uma variável operacional, tá? Na verdade, o instrumento vai ser o open market e vai afetar a taxa básica de juros Selic, que é uma variável operacional. Essas variáveis operacionais vão afetar outras variáveis intermediárias, tá? Então aqui, por exemplo, vai afetar os investimentos, vai afetar o consumo, né, das famílias, importação, exportações, né? Então, a taxa de câmbio, né? Se for uma variável operacional, ela vai afetar importações, exportações, né? Enfim, e aí sim, as variáveis intermediárias que vai afetar os objetivos finais da política. Então, os objetivos finais, em geral, são 2, né? Tem mais, mas objetivamente a gente tem 2, que é, explorando a curva de Phillips, né? Desemprego, ou produto, e inflação, tá? Resume-se em 2. A gente pode resumir em 2, tá? Então, esses seriam os objetivos finais. Esse é o objetivo final: ou controlar a inflação, ou fazer a economia crescer reduzindo o desemprego, tá? E aí, como eu disse, no Brasil, o objetivo final hoje, por exemplo, é controlar a inflação. Nos Estados Unidos, você tem os 2, né? Então, você busca a melhor relação dentro da curva de Phillips de taxa de desemprego com o controle da inflação, ok?
Vamos lá então, a gente começa aí com os instrumentos de política monetária, tá? Então, o primeiro instrumento é o recolhimento compulsório. Então, é aquele que a gente já falou, mas eu falei, prometi a vocês que ia falar mais à frente, chegou o momento, né? Mas a gente deu uma pista lá nas aulas sobre oferta de moeda, sobre o que é o recolhimento compulsório, né? De fato, lá a gente já falou bem o que é o recolhimento compulsório, né? Mas, então, aqui eu vou falar mais quais são os objetivos dele. Então, a gente já viu lá, e só para relembrar, né, na aula de oferta de moeda, que o recolhimento compulsório, basicamente, são reservas que estão guardadas de forma compulsória no caixa no caixa do Banco Central, tá? Então, é de forma obrigatória, né? Então, isso faz com que, é claro, o dinheiro que está lá são dos bancos, né? Pertence aos bancos comerciais, mas, e obviamente aquilo lá não fica lá sem render juros para os bancos, tá? Enfim, mas o objetivo primeiro que a gente viu lá era de controlar a multiplicação, né, dos meios de pagamento, né? Então, o objetivo primário é tentar diminuir a multiplicação dos meios de pagamento, para que o volume de meios de pagamento seja ali em momentos em que o governo quer desaquecer a economia, né, o setor real. Então, aí os meios de pagamentos teriam que ser o mais próximo possível da base monetária. E em momentos que o governo quer que a economia se aqueça, então ele poderia ir liberar mais liquidez para os bancos, diminuindo aí o compulsório, a taxa de compulsório, e aí os bancos com mais dinheiro vão ofertar mais dinheiro aos seus clientes, e aí a moeda multiplicaria, então os meios de pagamentos seriam assim, maiores e mais distantes ali da base monetária, ok? Bom, enfim, esse instrumento ele poderia até ser utilizado dentro de um regime de metas de inflação, tá? Não haveria problema, mas há discussão se ele seria mais eficiente que a taxa básica de juros. Enfim, com esses compulsórios, alguns autores discutem, né, nesse sentido, se eles não seriam melhores do que utilizar os títulos públicos, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que seja compulsório ou mesmo que seja títulos públicos, o governo, de qualquer forma, vai ter que remunerar os bancos com alguns juros, tá? A grande questão dos títulos públicos é que forma aquela dívida pública e aquilo ali em cima rende uns juros e o governo paga muitos juros aos bancos por conta disso. Mas em termos de compulsório, a gente também não estaria muito livre disso, né? Talvez assim, o Banco Central teria mais controle sobre a remuneração sobre esses compulsórios, ok? Mas enfim, em geral, o que eu acho que o grande problema mesmo é que o mercado monetário no Brasil ele é muito restrito, a gente tem muito poucos bancos, e isso leva a essa negociação do Banco Central com os bancos, e o que torna às vezes o Banco Central muito capturado, muito refém desses poucos bancos que atuam no mercado monetário, entendeu? Então por isso a taxa de juros, um dos motivos da taxa de juros, mesmo a básica, né, agora ela está baixa, tá, gente? Porque a gente está em recessão, tá? E talvez entrando até, enfim, a gente está em recessão, mas, então ela está baixa porque, enfim, aí também não haveria motivos dela estar alta, né, no momento de recessão. Bom, mas ela por muito tempo esteve alta por conta disso. Eu vejo como o Banco Central muito refém desses poucos bancos, né, e aí
As taxas de juros de mercado lá na ponta, né, são mais altas ainda, é pior ainda, né? E a taxa de juros do cheque especial, do cartão de crédito, que mesmo com as últimas ações lá do governo Temer ainda, elas baixaram, né, de 300 e alguma coisa para 200 e alguma coisa, e agora elas já estão, mesmo nesse momento, né? Então, pasmem, né? Eu vi uma notícia agora, a gente que fica acompanhando isso, que mesmo nesse momento de recessão em que o Banco Central jogou a taxa de juros lá embaixo, essas taxas se elevaram, né? Essas taxas se elevaram, ok? Então, uma coisa difícil de se explicar essa relação, enfim, dentro, e por isso que eu escolhi estudar essa área, né? Tentar entender isso aí, por que acontece isso, né? Bom, enfim. Então, além desse objetivo, né, de controlar aí os meios de pagamentos, então ele também faz o fornecimento de liquidez, né, isso que ele faz, diminuindo a probabilidade de ocorrência de pânico, né? Isso a gente já tinha falado lá na aula de oferta de moeda, os pânicos financeiros, então a falta de liquidez. Então tem momentos que, se tiver muita pouca liquidez no mercado monetário e bancário, isso pode levar a pânico, né? Então sempre naquela questão de que o que você deposita ali, você tem depositado, tem investido no banco, não está parado lá, o banco está fazendo negócio também com seu dinheiro, já falei isso na aula de oferta de moeda. Mas também a quebradeira bancária, né? Eu já falei lá que essa liquidez, essas reservas compulsórias, e mesmo ali junto às voluntárias que os bancos colocam voluntariamente lá no Banco Central, elas servem para salvar algum banco e servem para um banco que esteja lá com problema de liquidez e serve para manter ali a saúde, né, a solvência do sistema bancário, ok? E monetário, ok? O controle do crédito, né, sempre com esse controle dessas reservas, o Banco Central consegue fazer com que os bancos tenham mais ou menos liquidez. Tendo menos liquidez, ele consegue fazer com que os bancos restringam o seu crédito, ok? Então, na verdade, é como se as pessoas estão deixando muito dinheiro depositado nos bancos, investido nos bancos, e é como se o Banco Central fosse lá e falar: opa, eu não quero que isso fique aí com você, porque senão você vai ofertar muito crédito, e ofertando muito crédito, você vai dar liquidez para as pessoas, para as famílias, e isso vai aquecer a demanda agregada da economia e pode levar ao aumento da inflação. Então me dá isso aqui, deixa isso aqui compulsoriamente, claro, vai render juros para você, você não vai perder dinheiro com isso, mas você não vai poder fazer negócio. Então, entre aspas, não perde dinheiro. É sempre aquela questão, né? Depende dos juros que o Banco Central está oferecendo aí aos bancos, mas como é compulsório, eles são obrigados a colocar lá. Então, se eles tivessem... no Brasil, então, eles vão sempre perder dinheiro nesse sentido, se o Banco Central utilizasse o compulsório hoje. Então, talvez aí esteja respondido a vocês porque que o Banco Central não utiliza o compulsório. Né? Por isso a minha desconfiança que o Banco Central é muito capturado, tá? E não utiliza o compulsório porque ele pagaria uma taxa de juros. Não que pagaria uma taxa de juros baixa, mas qualquer taxa de juros que ele pagaria seria uma taxa de juros muito menor do que 300% no cartão de crédito, 200 e alguma coisa no cheque especial por ano, né? Essa 300 e 200 é anual, tá, gente? Não é mensal, não. Enfim, né, gente? Então é só a gente pensar um pouquinho, né? Então eu acho o Banco Central muito capturado aí, e por isso que ele utiliza os títulos públicos, porque os títulos públicos rendem juros que realmente agrada ali o setor bancário, e não é só o setor bancário que efetivamente isso vai ser repassado depois para os correntistas, né? E agrada lá os correntistas, né? Enfim, é uma coisa mais pró-mercado, né?
Então, enquanto o compulsório não é, porque o compulsório ele não rende nada para os correntistas, é só uma relação entre o Banco Central e os bancos comerciais, e ali vai render menos juros para os bancos, né? Mas ele vai querer afetar o crédito aí com isso, tá? Isso aí seria ruim para os bancos, dependendo do momento ali, da taxa de juros e tal, e da demanda por crédito. Por fim, estabilização da demanda por reserva, tornar mais fácil e estável gerenciamento de liquidez por parte de cada banco, né? Isso eu acho que eu já falei um pouco, né? Acho que isso enfim. Então esse é o recolhimento compulsório, tá, gente? O segundo instrumento é o redesconto, ou chamada taxa de redesconto, que também vai ser uma taxa de juros, ou também conhecido como assistência financeira de liquidez. Então as operações de redesconto ou assistência financeira de liquidez são empréstimos na forma de crédito em reservas bancárias concedidos pelo Banco Central aos bancos, voltando normalmente a atender às necessidades episódicas de reservas por parte de instituições bancárias. Na verdade, esse instrumento aqui ele não entra bem na lista de instrumentos possíveis para se fazer política monetária. Ele é mais um instrumento de assistência, por isso esse nome. Aí eu não colocaria ali, na verdade eu colocaria que o Banco Central, por exemplo, hoje, dentro de meta de inflação, ele teria duas opções. Ou continuar com o open market, comprando e vendendo títulos públicos, ou abandonar essa política e adotar a política de reservas compulsórias. Esse redesconto é mais para, em vez de você utilizar o compulsório, você fazer um contrato mesmo de empréstimo entre o Banco Central e algum banco que esteja precisando de liquidez, tá? Isso são mais para questões aí de curto prazo. Enfim, eu não colocaria ele dentro dessa lista, tá? Pelo menos assim que eu entendo. E aí sim, o Open Marketing, eu acabei adiantando, mas porque vocês já conhecem bem esse instrumento, eu acho que os outros vocês talvez não tenham ouvido falar ainda durante o curso, mas o Open Market vocês ouviram falar lá em Macro 2, quando o professor deu lá o modelo Mandelflame, né, por exemplo. Então o Open Market funciona através da compra e venda de títulos públicos por parte do Banco Central. Então no Brasil os títulos públicos são emitidos, na verdade, pelo Tesouro Nacional, tá? O Banco Central já há algum tempo ele foi proibido, né, de emitir títulos próprios, tá? Uma discussão aí talvez de um retorno, tá? Enfim, nesse atual governo, talvez uma discussão que o Banco Central possa retornar com a sua política de emissão de títulos próprios, mas não tem, atualmente ainda não tem. Todos os títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional, e o Banco Central, na verdade, comercializa, como se ele comercializasse os títulos do Tesouro, né, que foram emitidos pelo Tesouro. E o objetivo é sempre alcançar, né, uma meta para a taxa de juros. Então, por isso que eu adiantei para vocês também um pouquinho assim. Na verdade, o instrumento atual dentro do regime de média inflação, na maior parte dos países, é utilizar o Open Market. Então a compra e venda de títulos públicos, ela que é o instrumento. A taxa básica de juros, que no Brasil é chamada de Selic, tá? Em outros países tem outro nome, né? Normalmente nos outros países chamamos taxa básica de juros, ou taxa básica da política monetária, né? Eu já vi isso. Ou chama taxa básica de juros, ou chama taxa básica da política monetária. Nos países latino-americanos, normalmente eles chamam de taxa básica da política monetária. Nos países latino-americanos pelo menos os países latino-americanos que adotam metas de inflação, que eu já olhei por conta aí de pesquisa, né?
Então eles chamam de taxa básica da política monetária. No Brasil ela tem esse nome Selic, tá? Que é Sistema de Liquidação de Crédito e Custódia, se eu não me engano, acho que é esse o nome, né? Significa, isso é uma sigla, então Selic. Por conta aí do histórico aí, ela já existia. Selic já existia mesmo antes do regime de meta de inflação, obviamente, e não foi mudado o seu nome quando se adotou o regime de meta de inflação, continuou sendo Selic. Mas a Selic, então, ela é uma variável instrumental, tá? Então, às vezes, assim, é só uma nuancezinha, às vezes a gente chama Selic de instrumento, a variável, né? Aqui, né? Uma variável instrumental, não, desculpa, gente. Operacional, né? Então, uma variável operacional, tá? Bom, enfim, então quando você vende muitos títulos, é porque você quer retirar a liquidez ali do mercado monetário. Tirando a liquidez do mercado monetário, os meios de pagamento serão menor. Então a tendência, né, se não fosse uma estrutura aí ruim desses né, mercados monetário e bancário como é no Brasil, a tendência seria a taxa de juros cair, né? Se elevar, desculpe, você está vendendo títulos, tira liquidez, então a tendência seria a taxa de juros se elevar. E vice-versa, né? Então, se você está comprando títulos, você coloca liquidez na economia, a tendência seria a taxa de juros cair, não é isso? Então, ok? Então, aqui seria quando, na verdade, o governo quer controlar a inflação, então ele tem que tirar a liquidez, então ele tem que vender títulos. Quando ele acha que a inflação está muito baixa, ele tem que botar liquidez então para os bancos, então ele compra títulos, tá? Então, basicamente isso vocês já aprenderam desde Macro 2, não há muito segredo com relação a esse funcionamento, tá? Ok? Bom, então esses instrumentos afetam as metas operacionais, que se referem àquelas variáveis que são resultado direto da operacionalização de um instrumento de política monetária, sendo fortemente associada às metas intermediárias dos instrumentos, né? Então pode ser a taxa básica de juros, a taxa de câmbio, ok? E aí isso vai, então está aqui, né? Então, portanto, são dois tipos de metas operacionais: a determinação da taxa básica de juros e o controle das reservas bancárias, ok? Professor, mas aonde que entra a taxa de câmbio aqui, por exemplo, se fosse regime de metas cambiais? Entraria aqui nas reservas bancárias, tá? Porque, na verdade, a gente vai falar isso mais para frente, aulas mais para frente, nas próximas aulas. Acho que na próxima aula. Mas já tinha falado isso também lá nas aulas de oferta de moeda, que todo dólar que entra no país, na verdade, ele, no fim das contas, ele vai parar lá no caixa do BC, né? Então, seria por aqui também. Você trabalhando em cima das reservas bancárias, você influencia a taxa de câmbio, tá ok, gente? Então, mas em geral, então a gente pode resumir nesses dois. Então, ou ele controla a taxa de juros, o Banco Central controla a taxa de juros, ou ele controla as reservas bancárias. Então, se ele define, por exemplo, em metas de inflação, foi até uma coisa que faltou falar ali antes, se ele define como um instrumento ali, o instrumento que é o Open Market para controlar a taxa básica de juros, ok? Ele abre mão de controlar as reservas bancárias. Então as reservas bancárias vão flutuar, não é isso? Vão aumentar ou diminuir de acordo com aquela meta. Então, por exemplo, em meta de inflação no Brasil, você define uma meta para a taxa de juros. E aí o Banco Central atua no mercado tentando alcançar aquela meta, mas na verdade ele vai deixar com que aquelas reservas flutuem até
se ajustando a essa meta de juros, ok? E vice-versa, se ele escolher controlar as reservas bancárias, ele não vai poder definir uma taxa de juros, ok? Então, ao definir uma reserva bancária, a taxa de juros é que vai flutuar, se ajustando àquele nível de reservas que o Banco Central quer definir, ok? Certo? Então, são essas duas coisas que vão ser trabalhadas aí em metas operacionais, ok? Então, as metas operacionais afetam as metas intermediárias, que são os demais agregados monetários, aonde opera o multiplicador, né, em que a base monetária é transformada em meio de pagamento. Isso eu já falei um pouco, né? Então é isso. Tudo vai se definir ali, então, no nível de reservas ou de taxa de juros, e isso afeta o multiplicador monetário, e isso vai definir lá na ponta, lá para os clientes, qual é o volume de meios de pagamentos que existem. Então, e aí dentro disso, qual é o volume de crédito, não é isso? E de liquidez também disponível não só para os bancos, mas também para os clientes finais lá, as famílias, né, os correntistas, ok? Bom, mas aí como é que é definida a taxa de juros, essa meta de taxa de juros ao final das contas, né? Então, esquecendo agora um pouco reservas bancárias, né? Então vamos lá para a questão aí mais dentro de metas de inflação, onde se escolheu uma meta para a taxa de juros, tá? Então ela é definida a partir do que é conhecido como regra de Taylor, tá? Então eu tinha prometido a vocês falar ainda da regra de Taylor. Então Taylor foi um economista americano, né? Não sei, nunca ouvi falar que ele morreu, então deve ser ainda, né? Um economista americano que escreveu um artigo formulando, deve estar vivo ainda, né? Porque é bem recente, esse artigo é dos anos 90, que ele formulou essa regra para ajudar aí na implementação da política monetária, tá? Então, a taxa de juros ela deve ser definida. Então, aqui a gente tem a taxa de juros nominal e aqui a taxa de juros real. Então, a taxa de juros ela deve ser definida com base no que a gente chama do hiato do produto, tá? Então, a distância aí do produto ao produto potencial. Então, aqui no caso, se o produto, né, ele está abaixo do produto potencial da economia, significa que a gente está mais distante lá do pleno emprego, né, dos fatores de produção. Então, nesse caso aqui, significa que a demanda agregada ela está baixa. Então, assim, se a demanda agregada está baixa, isso aqui vai ficar negativo, então a gente pode baixar a taxa de juros. Então, o Banco Central pode baixar a taxa de juros. Porque se a demanda agregada está baixa, então a economia está desaquecida, então a taxa de juros está muito alta, então ele pode baixar, tá? E aqui seria o hiato da inflação, que seria o resultado da inflação efetiva atual em relação à meta de inflação, né? Então esse aqui seria a meta de inflação. Então a mesma coisa, se a inflação está muito baixa, então isso daqui fica negativo, então a gente pode baixar a taxa de juros, a taxa de juros estaria alta demais. Ok? Então, em momentos que a demanda está baixa e a inflação está baixa demais, a taxa de juros pode cair, tá? E vice-versa. Se a economia estiver muito aquecida, a gente vê aqui muito próximo, superior ao pleno emprego, significa que a demanda está superior à máxima capacidade de produção da economia, que seria a oferta, vamos dizer assim. Então, a taxa de juros tem que ser elevada para controlar isso, porque isso aqui estaria levando ao aumento da inflação. E se a inflação está alta, acima da meta, a mesma coisa, a taxa de juros tem que ser elevada para trazer a inflação de volta à meta, ok? E aqui, por fim, isso aqui é a taxa de juros de equilíbrio de longo prazo, ok? Mas é isso, em geral é isso.
O que se busca é o equilíbrio, como sempre, dentro dessas teorias mais ortodoxas. E se isso estiver equilibrado, essa taxa de juros real de curto prazo tem que ser igual a essa taxa de juros aqui, uma taxa de juros de equilíbrio, vamos dizer assim, não é isso? Uma taxa de juros de equilíbrio da economia, ok? Então, desde que a demanda seja igual à oferta e a inflação esteja na meta, a taxa de juros real vai ser igual à taxa de juros lá de equilíbrio da economia, e aí vamos estar muito bem, tudo certo, né? Ok? Então, as metas intermediárias, elas são... Então, a gente passando, então, já, só para a gente se antenar aqui, falamos dos instrumentos, acabamos de falar das variáveis operacionais, né, isso, que é ou a taxa de juros ou as reservas. Então, como é que isso afeta aí as chamadas metas intermediárias, né? Então, vamos lá, já falamos da regra de Taylor. Então, as metas intermediárias são como sinais de estradas que servem para informar o Banco Central se a política está no caminho correto, fazer efeito ou não. Então, um exemplo que eu dou aqui é a expectativa de inflação, né? Ela pode ser considerada uma meta intermediária dentro aí do modelo, no regime de metas de inflação, ok? Então, ela é um sinal de se está tudo bem. Então, se a inflação está de acordo com a expectativa de inflação, né, ela vai estar dentro da meta, como eu falei na aula passada. Então, veja a explicação da aula passada. Enfim, né, outras variáveis operacionais, foi que eu citei, já está dentro da regra de Taylor, que é a demanda agregada, é o consumo, o investimento. Então, se o consumo está alto demais, isso pode levar um aquecimento da inflação e etc. Né? Então, está aqui, né, alguns outros exemplos. A taxa de longo prazo, porque é ela que efetivamente afeta os investimentos, e também alguns agregados monetários, como o volume de crédito, né? Ok? E os meios de pagamento também são metas intermediárias, né? Então, por fim, só para finalizar, os objetivos finais da política monetária, basicamente a gente pode dividir em dois. Seria o controle da inflação, a estabilidade de preços e o crescimento econômico ou redução da taxa de desemprego. Como eu disse, no Brasil, o principal dentro do regime de média inflação é a estabilidade de preços, ok? Mas tem outros, né? Então seria buscar aí o alto nível de emprego, o maior crescimento econômico, né? Como eu já falei, a estabilidade da taxa de câmbio, se for regime de metas cambiais, a prevenção de falências bancárias e manutenção da saúde do sistema financeiro. Então, são objetivos secundários aqui também, manutenção da confiança dos investidores. Esse é um objetivo que, de fato, o governo atual persegue aí, né? Não sei se está tendo muito sucesso, não, mas persegue. Ok? Enfim, em geral é isso, tá, gente? Que eu fiquei devendo a vocês aqui é falar um pouco sobre o que foi feito lá de flexibilização no governo Dilma Rousseff, mas isso aí eu vou deixar para o seguinte: se o meu artigo que eu escrevi com base nisso for aceito, né, for publicado, eu preparo aí uma aula especial para vocês, tá ok, gente? Então eu fico por aqui, um forte abraço aí para vocês e até a próxima aula.